Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Abre sua Bíblia comigo em Provérbios capítulo 6. Vamos ler aqui do versículo 1 a 11 e nós vamos hoje dar continuidade a essa série que tem abençoado tantas pessoas. Nós estamos mergulhando dia após dia na sabedoria de Provérbios. Tem sido uma bênção, um presente para mim e para todos que estão aqui. Então, baseado nisso, eu quero te convidar, você que está aqui a primeira vez, para se inscrever no canal e juntos começarmos o dia, segunda a sexta, 7h30 da manhã, mergulhando na palavra de Deus. Minha gratidão a todos os que estão aqui diariamente, pessoas queridas, pessoas que eu conheço pessoalmente, outras que eu não tive ainda o privilégio e a alegria de conhecer pessoalmente, mas que a gente tem já esse contato, essa conexão aqui através dos devocionais. Glória a Deus por isso, que seja sempre um presente, essa voz aberta do céu através da Bíblia no seu coração. Vamos lá, gente. Provérbios capítulo 6, versículos 1 a 11 vai dizer assim, ó: Meu filho, se você serviu de fiador do seu próximo, se com um aperto de mãos empenhou-se por um estranho e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, então você está prisioneiro do que falou. Então, meu filho, uma vez que você caiu nas mãos do seu próximo, vá, humilhe-se, insista e incomode o seu próximo. Não se entregue ao sono, não procure descansar. Livre-se como a gazela se livra do caçador, como a ave do laço que a pode prender. Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, ó preguiçoso? Quando se levantará de seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar, a sua pobreza o surpreenderá como um assaltante e a sua necessidade lhe virá como um homem armado. Gente, eu quero trazer uma ênfase aqui a partir dos versículos 6 a 11, porque Salomão, ele traz uma observação bastante interessante sobre a formiga. Ele fala assim, ó, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. E é interessante, gente, que a formiga, ela é um animal pequeno, né? A grande maioria das espécies da formiga é arriscado você pisar e matar uma delas e nem perceber. Tão pequeno é esse animal. Tem algumas espécies que são um pouco maiores, mas ainda assim infinitamente menor que o ser humano. Mas é interessante que Salomão, ele nos mostra a sabedoria que existe em aprender com aqueles que são, entre aspas, menores do que nós. Por que eu digo entre aspas? Porque é muito comum nós termos como referência, como inspiração, alguém que está melhor posicionado do que nós, né? Alguém que já avançou muito mais na estrada da sua área de atuação, alguém que já chegou onde você quer chegar, alguém que já tem muito mais visibilidade, já tem muito mais autoridade. É muito natural e também é saudável se inspirar nessas pessoas, aprender como elas chegaram ali, aprender o que elas têm a dizer na experiência de vida delas, naquela jornada. Mas a gente não pode nunca fechar o coração e deixar de aprender com pessoas que, entre muitas aspas, tá? Entre muitas aspas, estão, estão posicionadas em lugares menores do que o que nós estamos. Então, tem gente que tem todo o ouvido disponível para alguém que é super famoso, que é super influente, que é super conhecido, mas se esquece de aprender com pessoas que são invisíveis na sociedade, mas que têm muito a nos ensinar. O fato de alguém ser socialmente invisível não significa que aquela pessoa não tenha o que ensinar, não. Por exemplo, existem vários moradores de rua, impressionante isso, vários moradores de rua que, por óbvio, financeiramente eles não estão bem resolvidos. A grande maioria deles, se não quase todos ou todos, nenhum deles é famoso, né? Nenhum deles é influencer, nenhum deles tá ali sendo uma referência social para alguém. Mas aí, meu irmão, você vai conversar com algum deles, eles têm tanta sabedoria,
para poder compartilhar. Eles têm tanta perspicácia, eles têm uma habilidade de perceber coisas que a maioria das pessoas não percebe. Eles têm uma esperteza no bom sentido, falando, né? Uma habilidade de conseguir ali lidar com situações difíceis. Por quê? Porque, no bom sentido, tá, gente? A malandragem das ruas ensinou isso para eles. A vivência no constante risco diário ensinou isso para eles. Então você vai sentar e vai conversar com uma pessoa dessas, você aprende demais. Você aprende coisas que talvez você não vai conseguir aprender numa escola, numa universidade. Talvez você não aprenda nem dentro de casa. Como diz uma figurinha de WhatsApp que eu vi esses dias, que fala assim, ó, uma coisa é você ter diploma, pós-graduação, PhD, MBA. Outra coisa é você ter as manhas. E de fato, gente, nós não podemos nunca fechar o nosso coração para aprender com alguém só porque esse alguém é tecnicamente, né, muitas aspas, no nosso coração enviesado. Às vezes é alguém que você acha que a pessoa não tem nada para te ensinar, né? Pô, fulano de tal tem um quê para me ensinar? Todo mundo tem algo a ensinar e todo mundo tem algo a aprender. Então, da mesma forma que Salomão, grande rei Salomão, grande sábio Salomão, ele olhou para uma formiga, ele aprendeu com a formiga. Quem somos nós? Quem sou eu? Quem é você? Para fecharmos o coração e não aprendermos com outras pessoas que muitas vezes a gente acha que a pessoa é indigna, né, de ensinar, quando na verdade ali tem uma porção de riqueza e de sabedoria que outras pessoas não vão te passar. E dito isso, Salomão ele vai enfatizar um detalhe da formiga que é bastante interessante. Ele fala assim, no versículo 7, ó, ela não tem chefe, não tem supervisor e não tem governante. E ainda assim armazena as suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. O que Salomão está enfatizando aqui é o seguinte: a formiga ela não depende de pressões externas para fazer o que tem que ser feito. Eu sei que esse devocional aqui fala sobre diligência e ele pode se parecer bastante com alguns discursos motivacionais que a gente vê pela internet. E particularmente falando, eu não tenho nada contra discursos motivacionais, pelo contrário, eu gosto muito. Eu sei que tem algumas pessoas que têm ranço de discurso motivacional. Por isso que eu trago essa ênfase aqui, né? A pessoa tem uma certa resistência no coração, como se fosse, ih, lá vem papo de motivacional, de discurso motivacional. Isso aqui é Bíblia. Isso aqui é Bíblia. O fato de muitas pessoas pegarem isso e aplicarem, mesmo fora de um contexto de pregação bíblica, é mais uma evidência de que isso funciona. Quer saber de uma coisa? Se um ateu que não acredita em Deus, que não acredita na Bíblia, se ele ler isso aqui, ele aplicar na vida dele, ele vai ter resultado. Porque o princípio é vivo, o princípio é eterno. É claro que ele vai perder o privilégio que é acreditar em Deus, se relacionar com Deus, o privilégio que é orar e saber que Deus está te escutando, o privilégio que é se sentir amado no momento de angústia, o privilégio que é olhar a Bíblia, ver essas palavras e elas internalizarem no seu coração, não apenas como uma informação, mas como uma revelação, onde Deus está transferindo o coração dele para você. Tudo isso ele vai perder, mas o princípio, se ele aplicar, ele vai ter resultado na vida dele também. E que princípio é esse, Tiago? Faça o que tem que ser feito, independente de se alguém te mandou ou não. Não dependa de pressões externas para fazer o que tem que ser feito. Por exemplo, você não pode depender de alguém te pressionar para você fazer o que é certo. Não é verdade? Você precisa fazer o que é certo baseado numa convicção interior. Então você não precisa ter um chefe, um supervisor, um governante. Você identifica a necessidade, você vai lá e supra a necessidade. Uma coisa interessante, gente, eu sempre gostei muito de ler desde muito pequeno, né? E eu atribuo a isso, inclusive, a uma certa facilidade que eu tenho de aprender as coisas. Então, sempre li muita coisa, tanto questões, ler Bíblia, histórias, digo assim, literatura simples e também alguns livros complexos, desde que numa área que eu tivesse interesse, né? Sempre li muito sobre esportes, por exemplo, eu estava sempre constantemente lendo. Isso me ajudou muito a ter uma facilidade de aprendizado por toda a vida, né? E uma coisa que sempre me impulsionou para isso é o seguinte: eu sempre tive um sentimento de. Isso não era uma coisa consciente, eu não pensava conscientemente isso. Depois de muitos anos, já na vida adulta, que eu vim perceber que eu sempre tive isso.
eu não gostava de ficar esperando alguém me explicar alguma coisa, entende? Até porque as pessoas, elas, né, têm a sua correria, têm a sua... Cada um tem sua família, tem sua vida para poder sustentar, tem os seus desafios pessoais. Então, nunca gostei de ficar refém assim, ó, fulano sabe muito, vou esperar aqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, fulano me falar tal coisa, me explicar para poder aprender. Não, eu nunca gostei de esperar isso. Então, eu sempre ia para os livros, eu ia para os sites, eu ia para os podcasts, eu ia para os vídeos. Hoje em dia, quanto mais o tempo passa, mais fontes de informações a gente tem, né? Claro que nem todas as fontes são confiáveis, mas aí, conforme o passar do tempo, você vai ali aprendendo a discernir o que é confiável, o que é que não é. Eu nunca gostei de esperar isso. Eu sempre fui atrás, sempre busquei. Eu lembro que certa vez um amigo meu, muito querido, e uma referência, né, de Deus para mim, ele me falou de um livro, e era um livro era um livro de história, como que eu posso dizer? É um livro de um historiador judeu, Flávio José. Ele me falava desse livro, e ele chegou certa vez, ele falava muito de Flávio José, para quem estuda teologia sabe que ele foi um nome muito respeitado, não era cristão, era judeu, mas relatou muita coisa do povo de Deus, então ele é muito importante no estudo da teologia cristã também. E aí, após ele falava de Flávio José, ele falava, não, Flávio José tem um livro, rapaz, esse livro é um livro fenomenal, é o livro assim, ultra, mega power, é o livro, rapaz, esse livro, quem tem esse livro é como se o cara tivesse quase falando assim, ó, esse livro aqui é o Código da Vinci. Forma de falar, tá, gente? Pelo amor de Deus, forma de falar. E ele enchia a bola desse livro, enchia a bola desse cara. E eu pensando, poxa, eu tenho que ter esse livro, tenho que buscar esse livro, tenho que buscar esse livro, tenho que buscar esse livro. Eu comprei esse livro, comecei a ler. Tenho esse livro até hoje. Comecei a ler o livro, estudei, já li aquela parte aquele livro, a História dos Hebreus, por exemplo, que é um dos principais livros do Flávio José. Já li praticamente todo, de curiosidade, nem lendo. Sempre gostei muito de conhecer, de aprender, de entender as coisas. E aí eu lembro que certa vez ele voltou a falar de Flávio José e falou, né? Não, mas esse livro, História dos Hebreus, só aqueles ultra mega powers tem esse livro. E eu ali, um adolescente, eu falei assim, não, eu tenho esse livro lá em casa. Você tem esse livro? Eu tenho esse livro. Não, não é possível, você não... Como assim você tem esse livro? Não, eu tenho esse livro. Não, me mostra. Então eu peguei, mostrei o livro, eu tenho esse livro aqui, eu leio esse livro todo dia. Eu falei, uau, como é que você tem esse livro? Tá, você falou que esse livro era bom, eu comprei esse livro para poder ler. Né? Eu lembro que, por exemplo, na minha infância e adolescência, e eu estou falando isso aqui de 2 décadas atrás, né? O acesso à informação era muito menor. Tinha uma pequena livraria lá na minha cidade onde eu cresci, Conceição do Jacuí, Bahia. Eu até perguntei à minha mãe, rapaz, esses dias, o nome da pessoa que era a dona dessa livraria. Minha mãe não conseguiu lembrar. E nessa livraria, a pessoa locava livros. Eu nunca vi isso. Nunca vi isso, nem em Salvador, nem em outros lugares. Pode ter, estou dizendo que eu nunca vi. Mas no meu interior tinha. Eu locava o livro, né? Você pagava uma pequena taxa ali, ficava 7 dias com o livro. Depois tinha que devolver, obviamente. Então isso até me ajudava a ter que ler. Eu locava o livro, tem que ler, tem que ler. Se não ler, vai perder o tempo ali da locação. E eu lia muito. Então eu comecei a ter acesso a essas coisas e a buscar, porque eu pensava, poxa, eu não posso ficar esperando a boa vontade de alguém de me explicar, de me ensinar essas coisas. Eu preciso ler, eu preciso buscar, eu preciso aprender. Era uma diligência no meu interior, que certamente abençoou muito a minha vida. E abençoa a vida de outras pessoas também. Toda vez que eu compartilho a palavra de Deus, para a honra e glória exclusiva do Senhor, Deus também vai usar o instrumento do conhecimento que Ele me deu, para poder compartilhar o amor dele, correto? Então, a gente não pode ficar esperando a coisa acontecer por outras vias. Quando Salomão fala aqui, gente, não se entregue ao sono e não procure descansar, a ideia não é dizer que todo sono é maligno. O sono que ele está enfatizando aqui é o sono da preguiça, tá bom? Uma coisa é você descansar em Deus. Você tem que descansar em Deus sempre. Outra coisa é você deixar de fazer o que tem que ser feito só porque nada está te pressionando. Então, por exemplo, você tem 2 opções. Você pode cuidar da sua saúde enquanto você é saudável, ou você pode cuidar da sua saúde quando você já está num estado terminal da doença. Né? Aí você não vai cuidar da sua saúde, você vai cuidar da sua doença. Compreende? Ah, Tiago, mas cuidar da saúde? Passando um avião aqui agora, meu Deus. Cuidar da saúde é muito caro. Bom, mas também é caro você cuidar da sua doença. E às vezes esse caro não é só financeiro, né? É emocional, é físico, é familiar.
Entende? Você decide as escolhas que você faz. Muitas pessoas só começam a cuidar da saúde quando estão pressionados por uma doença. Outras pessoas não. São saudáveis e todo dia permanecem exercitando a sua saúde, com exercícios, com a dieta equilibrada, com o estilo de vida saudável, entende? E a pessoa, ela, a partir daquilo, ela está demonstrando o seguinte: eu tenho diligência, eu tomo uma atitude antes que a vida me pressione. É isso que Salomão está ensinando quando ele diz assim, ó, versículo 8, e ainda assim, da formiga, armazena as suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. Você já viu a parábola da cigarra e da formiga? Não preciso nem explicar, né? É uma das histórias mais conhecidas que tem no mundo. Então, muitas pessoas deixam para correr atrás no pior momento possível, quando a casa já caiu, quando o barco já está afundando, quando o barraco desabou. Deus está nos ensinando, através da sua palavra, que nem todo milagre é extraordinário. Sabia disso? Nem todo milagre é extraordinário. Tem milagre que é ordinário e você vai cultivar esse milagre dia após dia com as suas decisões. Você vai cultivar esse milagre dia após dia com a sua diligência. Você vai cultivar esse milagre dia após dia com uma palavrinha que está em voga hoje no cenário empresarial, né? Mas que Salomão já falava aqui, ó, há milênios atrás, com proatividade. Então, toma cuidado, porque o versículo 10 e 11, para a gente fechar esse devocional aqui, vai dizer o seguinte: tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar, a sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe virá como um homem armado. Como é que o assaltante chega? Ele chega de surpresa. Se você perceber que o assaltante ele não avisa, né? Ó, no dia tal, na hora tal, no lugar tal, eu vou te assaltar. Não, ele chega de surpresa, para poder pegar desprevenido. Salomão está dizendo que essa conduta de deixar sempre para depois eu resolvo, depois eu resolvo, depois eu resolvo, depois você vai postergando, vai empurrando com a barriga. Meu irmão, isso vai gerar uma consequência que vai ser inesperada para você. Por quê? A pobreza o surpreenderá como um assaltante. E essa pobreza aqui, gente, ela não é só pobreza financeira. Também é, mas não é só pobreza financeira. Às vezes você vai empurrando com a barriga questões emocionais. Às vezes você vai empurrando com a barriga questões relacionais. Você vai empurrando com a barriga questões espirituais. E de repente a tragédia vem e você pergunta: meu Deus, por quê? O que é que aconteceu? Por que Deus permitiu isso? Não, não é questão de Deus permitiu. Você fez essas escolhas dia após dia. Você plantou, você semeou na sua vida. Esse empurrar com a barriga. As coisas não foram se resolvendo, as coisas não foram se resolvendo, as coisas não foram se resolvendo. De repente, uma bomba estoura. Né? A avalanche, infelizmente, vem sobre a vida de muitos de nós. Por quê? Porque faltou diligência em cuidar daquilo que Deus nos deu. Gente, o tempo é o presente, as oportunidades são presentes. Quero lembrar aqui dos 3 T's, os 3 T's que nós falamos dias atrás. Inclusive, um abraço para minha querida Virgínia Ferraz, se estiver assistindo aí, querida, uma intercessora da nossa igreja, que ela falou: Tiago, gostei muito quando você falou dos 3 T's, né? Tempo, talento e tesouro. Tempo, talento e tesouro. Às vezes a gente acha que Deus só nos deu tesouro financeiro, mas o tempo também é um recurso, meu Deus. Hoje, acho que hoje tempo vale mais do que dinheiro. Antigamente o pessoal falava assim: tempo é dinheiro. Não, tempo hoje é mais do que dinheiro. Né? Tempo é um tesouro. O teu talento é um tesouro. Eu vou mais longe. As oportunidades que você tem são um tesouro. A juventude é um tesouro, porque às vezes na juventude você vai ter um sprint ali, você vai, sabe, academicamente, você vai estudar, você vai trabalhar, você vai conseguir oferir riquezas que vão estruturar toda a sua vida, a vida da sua próxima geração. Tudo isso são possibilidades que às vezes a gente deixa escapar por entre os dedos. Por quê? Porque nos faltou diligência. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Essa é a sabedoria prévia. E como nós costumamos dizer em nossa sociedade, isso aqui não está na Bíblia, mas eu acredito que é verdade também, que muitas vezes os inteligentes conseguem resolver os problemas em que se meteram. Mas os sábios
conseguem evitar esses problemas, né? Tem gente que realmente é bem inteligente para resolver o problema que se meteu. Mas eu te convido a ser sábio, para você evitar muitos problemas. A tua esposa vai agradecer, teu marido vai agradecer, teus filhos vão agradecer, a sociedade vai agradecer, você vai agradecer a Deus quando colocar isso em prática aqui, porque muitos frutos virão na sua vida se você for diligente como a formiga. Olha para a formiga. Olha como esse animal tão pequeno tem coisas tão preciosas para nos ensinar. Amém, gente? Vamos orar ao Senhor. Antes de orarmos, eu quero fechar esse devocional convidando você para se inscrever no canal. Se inscreve agora, não deixa para depois. Se clica no botão de se inscrever agora. Deixa um like nessa transmissão. O seu like ajuda muito para que ela chegue para outras pessoas. E eu quero te convidar para você estar no nosso grupo de WhatsApp, que é onde eu envio diariamente o link dos devocionais, a transmissão dos devocionais e também as anotações pessoais que eu faço de cada devocional. Tudo no nosso grupo exclusivo do WhatsApp. Para entrar nele, clica no link que está fixado nos comentários, na descrição do vídeo e também no topo do chat. Vamos orar? Santo Deus, muito obrigado, Pai, por esse ensino. Muito obrigado por essa oportunidade de aprender de Ti, a Tua sabedoria que preenche os nossos dias. Meu Deus, eu oro para que haja em nosso coração uma disposição interior, não exterior, interior, de fazer o que é certo, de fazer o que tem que ser feito. Eu sei que muitas vezes, Pai, isso pode se parecer com um discurso motivacional, mas essa é a Tua sabedoria eterna que consta na Tua palavra. Meu Deus, nos ajuda a termos urgência para as coisas que o Senhor tem urgência. Muitas vezes, Pai, nós estamos postergando coisas emocionais, relacionais, espirituais, de tal modo que a pobreza espiritual e emocional também nos assalta, também nos encontra despreparados. Senhor, nós não queremos correr para Ti só quando tivermos um problema. Nós não queremos ler a Tua palavra só quando estivermos num beco sem saída. Dá-nos, ó Deus, uma disposição, um coração inclinado a Te buscar todos os dias, independente de circunstâncias. Dá-nos, ó Deus, um fogo em nosso interior, para que mesmo num mundo completamente esfriado, completamente congelado espiritualmente, o nosso coração ainda queime por Ti dia e noite. E tantas outras coisas, Pai, concernente a essas palavras. Toma em Tuas mãos cada vida que está aqui, cada pessoa que está orando, cada lar representado. Que a Tua mão amorosa, o Teu favor esteja estendido sobre cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém, gente. Like nesse vídeo. E antes de sair daqui, comenta qual foi o trecho desse devocional que mais falou ao teu coração, tá bom? Tamo junto sempre, segunda a sexta, 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração. Até a próxima. Tchau, tchau.